Franca, Birigui, Jaú, Novo Hamburgo e Nova Serrana. Voltamos a apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Seguimos aqui pela Rádio Difusora MM. Portal gcn.net.br, a sabatina política com o candidato a prefeito de Franca, Sidney Rocha. Internautas e ouvintes que quiserem mandar perguntas para o candidato podem fazê-lo através do WhatsApp GCN 991220761. Nesse bloco de 16 minutos, o candidato responde perguntas sobre temas comuns a todos os candidatos. Começamos com a repórter Melissa Toledo. Bom dia, Melissa. Bom dia, candidato. Candidato, nos seus últimos 2 mandatos, o senhor enfrentou o problema da falta de médico nos prontos-socorros. Em uma decisão judicial recente, de junho deste ano, a Justiça do Trabalho proibiu a Prefeitura de contratar médicos por meio de empresas terceirizadas e determinou o fim dos contratos que estão em vigor nos PS. Com isso, a mão de obra médica nos PS deve ser preenchida necessariamente por profissionais concursados. A dificuldade é que o senhor bem sabe que os concursos em Franca não têm despertado interesse. Como que se resolve essa... Aí você, para resolver, tem que desobedecer aquilo que os tecnocratas de gabinete determinam, porque, evidentemente, que você precisa de médicos. Há uma dificuldade, não é Franca, não. O Brasil inteiro. Há dificuldade de médicos trabalharem na rede pública, porque na rede pública eles são maltratados, enfim, a rede pública não pode pagar o que eles querem, às vezes, receber. Então você tem essa tremenda dificuldade em relação aos médicos, e isso é real para todo lado. No caso específico que você disse, por exemplo, de horas extras, é a única saída que você tem. É a única saída que você tem, são horas extras. Porque você fez uma pergunta e na própria pergunta você respondeu, dizendo o seguinte: faz concurso, não aparece ninguém. Não pode pagar hora extra. Tem que dar o atendimento à população. A justiça trabalhista não concorda com isso. A justiça civil não concorda com aquilo. Quer dizer, o Tribunal de Contas não concorda com aquilo outro. O promotor não concorda com aquilo outro. Quer dizer, é uma coisa ridícula, porque partem do princípio de que os prefeitos são bandidos, são incompetentes. Ora, o prefeito tem que gerenciar um processo e ele só pode gerenciar esse processo através do que ele tem em mãos, do que ele tem possibilidade. Caso de Franca, para ser mais específico, nós não tínhamos como não pagar horas extras para continuar dando atendimento, ou então parar o atendimento. Então, é muito fácil num gabinete, ou um juiz, ou um promotor, enfim, um tribunal de contas e tudo, chegar lá e dizer, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque eles não vêm a campo, eles não estão perto do povo para sentir a necessidade do povo. Então é isso, quer dizer, a gente tem que fazer aquilo que é possível ser feito. Eu vou te dizer mais, podem me processar, podem me multar, fazer o que quiserem. Aquilo que o povo precisar, eu vou fazer, eu faço. Querem processar, processa, eu recorro na justiça, eu brigo e tal. Mas o que não pode é você recuar diante dessas bobagens e deixar a população em situação de dificuldade. O governo, o senhor editou um decreto que permitia que os médicos, como o senhor acabou de falar, recebessem horas extras, sim, principalmente os médicos do pronto-socorro. A procuradora da República, a doutora Sabrina, considerou esse decreto a base do que ela classificou como uma indústria de horas extras. O senhor está falando que ainda assim o senhor faria essas coisas novamente. Eu queria saber como é que o senhor vê o fato de um médico, por exemplo, receber mais horas extras num dia do que tem horas, por exemplo, tinha médico recebendo mais de 24 horas extras por dia. Não, isso não pode acontecer. É um processo gerencial da área que não pode permitir. Agora, dele receber 24 horas extras, lá receber o tempo lá de horas extras que ele ficou à disposição
porque tem um período, parece que eles têm um período de 6 horas que eles podem descansar e ganham. E, antes que você diga, tinha médico que morava no pronto-socorro por falta de médico. Ora, uma pessoa morando no pronto-socorro, eu não posso, como administrador, negar a possibilidade dela receber o que ela merece, porque trabalhou. Porque o que fica, quando fica falando de hora extra... Ela receber 24 horas. Ela não trabalhou 24 horas, como o senhor mesmo disse. Ela dorme, ela precisa descansar, mas eu não tô... ela está lá no pronto-socorro, óbvio. Até porque, no caso, vou dizer, no caso de Franca, que o próprio CREMESP constatou, era no caso do pessoal do ICV. Mas eles não prestavam serviços ao pronto-socorro durante as 24 horas. Mas não prestava. No meu caso, eu vou falar da minha administração. Veja bem, ele fazia o plantão dele. E depois ele fazia outras 24 e outras 24. Então ele recebia por 24, porque o plantão dele já tinha feito. Um exemplo, o plantão dele era na segunda-feira, mas ele estava disponível para fazer na terça, na quarta, na quinta, tem que pagar o cidadão, ele trabalhou. Porque fica a impressão de que quem está na prefeitura é bandido. Por que eu faria uma imbecilidade dessa? Você tem que pagar para poder dar. E outra coisa, tudo que você pagar para um médico atender as pessoas pobres, que precisam, não tem que ter tanta discussão assim. Você está beneficiando pessoas que necessitam disso. Então, muitas vezes, o repórter, o jornalista, o promotor, ou quem quer que seja, vê, mas isso não pode, no gabinete, isso não pode, e não está vendo a penúria, a necessidade das pessoas que mais precisam. Sobre as 24 horas, eu acabei de te explicar. Ele fazia o plantão e depois ia trabalhando a semana inteira. 31 dias. Sidney, humanamente impossível. Sim, 31 dias. Mas pode ter havido falha, mas eu não vou ficar aqui discutindo pequenas falhas num processo de atendimento à população, que no meu governo era bom. Tinha falhas. A saúde vai ter falhas sempre, porque é uma coisa enorme. Tudo de graça, aquela confusão toda, as pessoas querem ser atendidas na hora, e vai na Unimed, você espera, vai no Hospital Regional, você espera, mas na saúde pública, tem os que menos precisam são os que mais criam problemas, na verdade. Essa é uma realidade, né? Então, na verdade, o importante é que as pessoas sejam atendidas. Tem uma falha ou outra, você corrige. É simples assim, não tem nada de complicado. Muitas vezes os políticos, a própria imprensa, cria aquele escândalo. Médicos receberam sem trabalhar. Não é bem assim que a coisa funciona. Sidney, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Ainda na área de saúde, Franca vive uma situação crítica em relação às vagas em UTIs, tanto para criança quanto para adultos. A Santa Casa trabalha com a sua capacidade máxima e não são raras as vezes em que a prefeitura é obrigada a comprar vagas nos hospitais particulares. Como resolver esse eterno problema da Santa Casa da falta de verbas? É outro problema nacional. O governo federal não repassa nas datas corretas, nos valores corretos, o dinheiro do SUS. O SUS, é importante dizer, é federal. O SUS não é municipal. O SUS é do governo federal. É o governo federal que tem que dar o dinheiro para resolver tudo isso. Só que o governo federal não dá o dinheiro. Então, os governos estaduais que podem, dão alguma coisa. Estoura onde? Naquele que está perto do munícipe, naquele que está perto do cidadão. Porque lá em Brasília, o ministro da Saúde está lá num gabinete que ninguém chega, o presidente da República, o governador, ninguém chega, mas o prefeito está ali, no meio do povo. E é o prefeito aí que vai, com a maior boa vontade, buscar as soluções. Mas com o tempo foram se invertendo todos os procedimentos e o prefeito passou a ser o grande responsável pela área da saúde, quando não é ele, é o governo federal. Agora, o prefeito está aí para ver os problemas da cidade e para ajudar a buscar soluções. Buscar essas soluções. Santa Casa, aliás, um trabalho importante do Alexandre, é bom que se diga. Ele pessoalmente trabalhou duro para arrumar a Santa Casa. Deu uma melhorada boa, muito boa. E eu não vou ficar aqui atacando
ou defendendo. Mas o que é bom, tem que ser dito. Arrumou bem a Santa Casa, melhorou. Hoje, esses problemas da Santa Casa são menores do que eram antigamente. Inclusive, na própria eleição do Alexandre, 2 vezes a Santa Casa ameaçou parar atendimento, fechar, eu tive que correr no governo e arrumar dinheiro. Então, esse processo é gerencial, importante, está muito melhor o gerenciamento da Santa Casa, e o dinheiro que o SUS, o governo federal, não manda adequadamente. Então a prefeitura tem que sair correndo, como eu tive que correr muito, para cobrir essas coisas. A Santa Casa, na verdade, é o nosso hospital de clínicas. Ela que vai receber os médicos, estagiários, aqueles que cumprem aquele período de prática, a Santa Casa que vai receber. Então, o hospital de clínicas é muito importante e você vai dando o apoio conforme você vai podendo e as necessidades do hospital. Candidato, mudando um pouquinho de tema, agora vamos falar de educação. Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação, Franca, tem mais de 250 crianças com ordens judiciais para vagas em creches municipais e não são atendidas. Outras, pelo menos 2.000 crianças, aguardam na fila também por atendimento. Em 2012, o senhor criou o programa Mais Creches e nasceu para ser uma solução emergencial, só que acabou se tornando permanente. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Como resolver essas questões? Como é que você resolve o problema? Construindo creches. É óbvio. Você não dá conta de construir na velocidade da necessidade, porque não tem o dinheiro. Óbvio. Então, nós criamos mais creches, pagando nas creches particulares. Que, aliás, eu preciso até falar, deve ter muita gente ouvindo, dizendo que esse programa vai acabar o ano que vem. Uma pessoa dessas creches falou, como é que nós fazemos? Nós ampliamos, temos quadro de funcionário. Lá na prefeitura falaram que vai acabar o programa. Eu disse para ela o seguinte, fique tranquila, eu vou ser o prefeito, fui eu que lancei esse programa, não vai acabar o programa. Nós vamos continuar com o programa. Porque, veja bem, eu tinha 1.800 vagas quando eu assumi a prefeitura. Deixei com 4.409 vagas. Então você imagina o tanto de creches que nós fizemos e de escolas. É um processo. O grande problema é que vocês, da empresa, a parte da população quer solução de problemas que perduram há 100 anos em 4 ou em 8 anos. Isso é impossível. Nós temos que ter a visão clara. Eu até dou risada quando vejo político dizendo, porque eu vou resolver em 1 ano o problema de creches. Em 4 anos dá para fazer o quê desses números que eu passei para o senhor? Dá para fazer o que eu já fiz aqui. Dá para você ir construindo e buscando meios e diminuindo esse déficit, como eu diminuí muito. Agora, é um processo, é um procedimento de bons gerenciamentos da prefeitura, porque antes de mim, por exemplo, eu não quero aqui criticar ninguém, mas parece que foram construídas 3 creches. Então, você tem que ir construindo creches, fazendo parcerias como nós fizemos, enfim, porque a própria prefeitura, se ela tiver que administrar todas as creches, ela não tem meios, ela quebra. Por isso que a parceria é importante. Eu estive uma vez em Brasília com a Dilma, no primeiro mandato dela, que eu fui buscar lá uma placa de uma obra que o governo federal mandou dinheiro. E lá estava um boato fortíssimo, até esse que é prefeito de São Paulo, esse Haddad, que era o ministro da Educação. Estava um boato fortíssimo que o governo federal ia mandar uma medida provisória para o Congresso para proibir parcerias, terceirização de creches, de administração de creches. Eu falei com o Haddad, na ocasião, eu falei assim, não faça isso, que você vai criar um caos, porque as prefeituras não têm como diretamente administrar. Item número 1. Quando a prefeitura administra, é mais caro, mais difícil, mais complicado. E aí parece que desistiram disso, porque nunca fizeram. É isso. Sidney, falando de transporte público, mobilidade, recentemente, uma das maiores polêmicas envolvendo a prefeitura e os lojistas da cidade foi o corte de vagas de estacionamento no centro da cidade.
Gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor a respeito e aproveito para perguntar, caso o senhor seja eleito, pretende reverter essa medida adotada por Alexandre Ferreira? O candidato tem 1 minuto e 12 segundos para a resposta, por favor. Eu já me reuni com alguns lojistas, e me reuni na CIF, e eu disse o seguinte, eu sou favorável a que o dinheiro circule, porque o dinheiro circulando, ele gera riqueza para todos, melhora a vida de todos. Então, eu sou favorável a que o dinheiro circule mais. E é assim que eu vou ver o centro de Franca. Pronto, respondi. Sim, ou seja, eu posso deduzir com essa resposta que o senhor abre os estacionamentos, é isso? Não deduza agora, é muito cedo para deduzir. Mas, na verdade, você pode imaginar que todo o esforço para a circulação do dinheiro se acelerar para poder distribuir riqueza. É isso que vou fazer. O que for preciso fazer nesse diapasão, nessa direção, eu vou fazer. Nós encerramos aqui o segundo bloco da Sabatina Política com o candidato Sidney Rocha. Depois do intervalo, os jornalistas do Núcleo de Política continuam perguntando. Eleições 2016, o GCN tem lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando eleições.